Bom dia, graça e paz. Irmãos, eu estava sentado ali, eu estava pensando sobre o dia que nós começamos essa série de mensagens que nós estamos nela. Vocês se lembram desse dia? Eu me lembro bem. Se você se lembra também, você vai trazer à sua memória que eu tive que pregar no Gogó, né? Porque naquela ocasião a nossa energia foi embora e aquele dia estava muito quente, nós estávamos sem som, mas foi uma bênção, porque o Senhor falou aos nossos corações através da sua palavra. E hoje, graças a Deus, está mais fresco, tem som, mas nós estamos aqui também para ouvir a palavra de Deus da mesma maneira, para pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. E eu quero te trazer agora para esse momento de palavra, para que você tenha um momento de intencionalidade, para que você receba a palavra do Senhor. Quero lembrar também os irmãos, as crianças podem ir para a sala, seguir aí os professores e nós prepararmos o nosso coração. E meus irmãos, nos últimos meses, nós temos então coberto aí essa série de mensagens. Temos falado sobre o livro de Atos. E temos refletido a respeito de um desequilíbrio que existe na igreja brasileira, um desequilíbrio que existe na igreja moderna. E esse desequilíbrio passa por dois pontos que se identificam na série de mensagens que estamos fazendo, no nome dessa série, que é poder e conhecimento. Então, a partir do livro de Atos, nós aprendemos que o evangelho de Jesus é expresso de uma maneira poderosa, mas esse evangelho é uma mensagem que se expressa dessa forma. Então, nós estamos a todo tempo expostos a essa consciência, a essa atmosfera de poder e de conhecimento à medida que falamos do evangelho. Como diz o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, o evangelho é poder. O mesmo apóstolo Paulo fala, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 14. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Demonstrando aqui que o evangelho não é só poder, mas ele é uma mensagem que deve ser proclamada. E essa proclamação dessa mensagem é feita em poder. E isso nós temos aprendido. Ao passarmos por essa série, nós somos então desafiados a desejar viver a realidade do evangelho de Deus de maneira completa. Nós não podemos reduzir o evangelho de Deus, mas nós, como cristãos, devemos buscar vivê-lo de maneira plena, de maneira integral. Nós precisamos, ao mesmo tempo, crer e precisamos ser vulneráveis à palavra de Deus. Nós nos aproximamos das Escrituras com fé e nós nos aproximamos das Escrituras com o nosso coração aberto, com o nosso coração vulnerável, sabendo que essa é a palavra de Deus que atua em nós com esse poder. E nós precisamos de nos recuperar como igreja de uma visão deficiente do Evangelho que vai reduzir o evangelho a um currículo de formação intelectual, ou que vai reduzir o evangelho a uma experiência de contato com o transcendente, a uma espécie de êxtase que pode ser experimentado por nós. Nós não podemos reduzir o evangelho a esses extremos, mas nós precisamos nos debruçar sobre as Escrituras para as conhecer com o coração aberto e receber de Deus aquilo que é ministrado ao nosso espírito. É para isso que nós estamos aqui nesse domingo. E no último domingo da nossa série de mensagens, não no último domingo que nós recebemos aqui um visitante, mas no último domingo da nossa série de mensagens, onde o pastor João pregou sobre Atos 17, nós vimos ali um texto que havia uma ênfase nesse texto na dinâmica do conhecimento, porque ali Paulo está proclamando a verdade em Atenas. Ele está falando com os filósofos e ele está falando da mensagem de Cristo, da mensagem de Deus. E há uma ênfase naquela passagem no conhecimento. No entanto, sem negligenciar o poder.
E hoje nós vamos encerrar a nossa série. Nossa série termina hoje, nós vamos abordar uma passagem das Escrituras, que é Atos capítulo 19. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos 19. E quando você ler essa passagem comigo nessa manhã, você vai ver que há um contraste com Atos 17, porque se no texto que o pastor João pregou havia uma ênfase no conhecimento, no texto que nós veremos hoje, nós vamos detectar uma ênfase no poder de Deus. No entanto, essa ênfase não acontece em negligência do aspecto do conhecimento, mas em associação com ela. E assim nós temos aprendido que é a mensagem que cremos a partir do livro de Atos. Quero convidar você a prestar atenção, então, naquilo que está escrito em Atos, capítulo 19, e eu lerei do versículo 11 ao versículo 20. E assim diz a palavra do Senhor. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Meus irmãos, nós vamos ter agora um momento de oração, mas eu quero que você ore com a seguinte consciência. Nós temos passado nessa série de mensagens pelo livro de Atos, e talvez, ao ouvir as mensagens que foram pregadas aqui nessa série, você detectou no seu coração que você precisa conhecer a Deus de uma certa maneira que você não tem conhecido. Talvez você tenha muito amor em estudar as Escrituras, em conhecer teologia, em saber mais sobre Deus, mas te falta conhecer a Deus de maneira íntima, ter um relacionamento de fato com Ele, ser alvo do seu poder que transforma a nossa existência, os nossos sentimentos. E eu quero que você ore, se esse for o seu caso, pedindo ao Senhor que prepare o seu coração, que traga amor, que mexa com seus afetos, que te desperte do sono. Talvez você ouviu essas mensagens e você percebeu que você ama a Deus, que você ama Jesus, que você talvez tenha até tido experiências sobrenaturais com Ele, mas você sabe pouco da sua palavra. Falta-lhe estudar a Bíblia. Falta conhecer mais sobre as Escrituras. E eu quero que você ore nessa manhã pedindo ao Senhor que motive o seu coração, desperte no seu coração amor por estudar a palavra de Deus. Amor por conhecer as Escrituras. Então feche seus olhos e faça a sua oração nesse momento. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti nessa manhã, Pai, sabendo que nós precisamos do Senhor. Eu quero Te pedir, Deus, que esse momento que vamos ter agora, de meditar sobre a Sua palavra,
não seja um ritual religioso vazio. Não seja, Deus, aquilo que fazemos no automático. Mas que o Teu Espírito Santo, que em nós habita e se move no nosso meio, possa trazer o nosso coração à Tua presença, de maneira que conheçamos a Tua verdade, sejamos transformados pelo Teu poder. Pai, eu quero pedir a Ti que o Teu Espírito Santo use as nossas vidas para o Teu louvor. E que nós possamos, Jesus, glorificar o Teu nome com um coração vulnerável diante da Tua palavra, para que confronte os nossos pecados, a nossa existência seja transformada, os nossos caminhos endireitados, e nós sejamos alinhados com a vontade do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que use a minha vida com graça, Pai, para abençoar os meus irmãos. E que o Senhor tire do nosso meio qualquer distração, qualquer coisa que venha atrapalhar-nos de receber a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, como eu disse antes, a passagem que nós lemos nessa manhã possui uma ênfase no aspecto do poder. E nós muito falamos sobre poder, mas nós temos que pensar, afinal de contas, o que é poder? O que significa isso? E nós vamos pensar sobre isso primeiro a partir de um entendimento da nossa experiência, de uma leitura da nossa realidade social, para que então essa leitura nos prepare para receber aquilo que está sendo ministrado na palavra de Deus. Eu quero começar então pensando com você sobre poder. Talvez eu pudesse dizer que existem 3 esferas de poder, ao redor das quais todos os tipos de poderes orbitam e fazem parte da nossa realidade e experiência. Essas 3 esferas eu vou chamá-las de o poder sobrenatural, o poder hierárquico e o poder de influência. E quando olhamos para essas esferas de poder, nós podemos identificar todos os tipos de poder enumerados ou possivelmente enumerados por nós, como orbitando uma dessas 3 esferas, do poder sobrenatural, do poder hierárquico, do poder de influência. E o que essas 3 esferas têm em comum é que elas são instrumentos de controle, porque é isso que é poder. Poder é quando nós temos a capacidade de imprimir nas circunstâncias, ou nos outros, ou em nós, aquilo que nós desejamos, ou seja, de controlarmos as coisas. Poder é esse exercício de controle. Por exemplo, a esfera de poder hierárquico exerce o controle por meio do princípio de autoridade e por meio de ferramentas, como, por exemplo, sistemas que nós podemos desenvolver. A esfera do poder de influência parte e exerce o controle do princípio dos afetos. E pode envolver ferramentas, como, por exemplo, a persuasão. Assim, vemos poder de influência. A esfera do poder sobrenatural exerce o controle pelo princípio da espiritualidade. E nós vemos ferramentas, como, por exemplo, a comunicação com o mundo espiritual. Isso que eu acabei de falar para vocês é apenas uma forma de nós organizarmos a leitura da nossa experiência e da nossa realidade. Por que isso é importante? Isso é importante porque nos ajuda a reconhecer o problema que o texto bíblico está nos acusando aqui. O nosso coração é um coração que deseja, que cobiça o poder. Nós desejamos controlar as coisas. Desejamos exercer o controle sobre nós, sobre o outro, sobre as circunstâncias e sobre tudo aquilo que nos cerca. E essa é a nossa história desde o início da história. Por quê? Porque quando nós olhamos para o Jardim do Éden, nós temos ali uma cena, uma figura onde o homem cai porque ele deseja poder. Ele deseja se assentar sobre o trono de Deus. Ele deseja ser o Senhor, não só da criação, como Deus havia instituído que o homem dominasse sobre a criação, mas de tudo. Ele deseja ser igual a Deus e assim tomar o seu trono. E por causa disso, caímos. Esse desejo de controle absoluto. E os filhos de Seva, na passagem que nós lemos, eles estão também tentando usurpar de um poder que não pertence a eles. E assim,
a partir da sua linhagem sacerdotal, do seu lugar social, eles tentam usar da sua suposta hierarquia e influência para conseguir obter poder espiritual. E essa é a tentativa que nós lemos, essa cena que lemos hoje nessa manhã. No entanto, o que eles percebem tarde demais é que a natureza do poder espiritual que Paulo possuía não era o mesmo tipo de poder espiritual que eles estavam acostumados a lidar. A questão aqui não é de manipulação de forças espirituais. O poder de Paulo não era poder de feiticeiro, não era poder de mago, não era poder de quem manipula o mundo espiritual. O poder de Deus não é um poder que se submete a nós, mas é um poder ao qual nós nos submetemos a ele. E por mais que muitos usem de artefatos religiosos ou de dinâmicas espirituais para tentar controlar outras pessoas, para tentar dominar outras pessoas, nós temos que entender que o poder de Deus não é um poder que nos oprime, mas é um poder que nos liberta das opressões que nos cercam, porque reverte o estado de escravidão do pecado e nos apresenta um caminho de vida. Por isso, se você vê o poder sendo usado como uma ferramenta de massacre, de opressão, de domínio religioso não saudável que leva para um caminho de morte, de idolatria do ego e de pessoas, esse poder não é o poder de Deus. O poder de Deus é um poder que nos liberta, nos chamando das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Por isso, a partir dessa passagem, eu quero compartilhar com você 3 características sobre o verdadeiro poder de Deus que nós encontramos aqui. Para que assim, primeiro, nós não pensemos que podemos usurpar desse poder, como muitos tentam fazer. Segundo, para que nós não caiamos no engano daqueles que supostamente detêm esse poder, quando na verdade são mentirosos. E a primeira verdade sobre o verdadeiro poder que nós encontramos aqui é: não existe poder sem mensagem. Grave isso. Não existe poder sem mensagem. Veja os versículos 11 a 13. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Ao olhar para o versículo 11, o primeiro versículo dessa passagem, nós podemos perceber alguns detalhes importantes que nós não podemos ignorar aqui. Por exemplo, perceba que esse texto está nos falando de algo curioso. Está nos falando de milagres extraordinários. Ora, mas se é milagre, já não é extraordinário? O que está acontecendo aqui? Sim, se é milagre, já é um evento que não é comum. Já é um evento fora da ordem comum, já é um evento extraordinário. Mas a natureza do que estava acontecendo e é descrito nessa passagem era tão rara que é rara sobre eventos raros. São milagres talvez mais miraculosos que os milagres. Estudar milagres é algo fascinante, mas muito desafiador, muito difícil. Sabe por quê? Porque quando nós estudamos um objeto de estudo, o que nós queremos fazer é interpretar aquele objeto a partir das realidades que nós compreendemos do mundo à nossa volta. No entanto, quando nós olhamos para os milagres, nós estamos olhando para um objeto de estudo que vai contra esse movimento comum. Por quê?
Porque quando falamos de milagres, estamos falando de uma realidade de outro mundo que invade a realidade do nosso mundo, onde as nossas leis interpretativas são rompidas. Isso significa que sempre existe um teor, uma camada de mistério, quando nós falamos e estudamos sobre milagres. Mas é fato observado nas Escrituras que existem milagres que são mais raros do que outros milagres. Existem milagres que são maiores do que outros milagres. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós sabemos que no Antigo Testamento, nós vimos profetas exercendo muitos milagres, não é verdade? Você tem Moisés, você tem Elias, você tem Eliseu, você tem grandes sinais que acontecem ali. No entanto, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos um cego de nascença dizer palavras que são importantes considerarmos. Em João 9,32, quando esse cego diz o seguinte: desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto aos olhos um cego de nascença. Nenhum milagre é comum, do contrário, nós não chamaríamos isso milagres. Mas parece aqui que existem alguns milagres que são mais raros do que outros, mais milagrosos do que outros. E a palavra que é traduzida aqui por milagre é a palavra grega dynamis. E o que significa essa palavra dynamis? Significa poder. Então, o que nós estamos vendo nessa passagem é a manifestação de um poder extraordinário. Mas de quem é esse poder extraordinário que nós vemos aqui? E aqui vem um detalhe importantíssimo que nós não podemos esquecer. O versículo 11 diz o seguinte: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Paulo era o agente desse poder. Mas quem era a fonte desse poder era Deus. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. O poder não é de Paulo. O poder está em Paulo porque Deus escolheu Paulo para usá-lo com este fim naquele contexto, mas o poder não pertence a Paulo, não é de Paulo. Isso significa que não era em nome de Paulo ou sob a vontade deliberada de Paulo que esses milagres ocorriam, mas eram da parte de Deus, pela vontade de Deus, pelo poder de Deus, e Deus usou Paulo como seu agente. Paulo não controla o poder, ele não detém o poder, mas ele é um canal pelo qual o poder de Deus se manifesta. Agora, existem hoje falsos profetas que operam supostos sinais, e acredite ou não, até vendem cursos ensinando a fazer milagres, mas eu quero lhe dizer que isso não é o poder de Deus. Porque quando alguém apresenta supostos sinais, engrandecendo o próprio nome, trazendo glória para si mesmo, pregando outro evangelho, explorando pessoas, isso não é o poder de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós falamos do poder de Deus, eu disse a vocês que não existe poder sem mensagem. E isso tem que ficar claro diante de nós. Você sabe por que Deus estava agindo de forma tão extraordinária através de Paulo, que as pessoas eram curadas tendo contato com o seu lenço? Sabe por quê? A resposta a essa pergunta está na tentativa dos filhos de Seva de expulsarem aqueles demônios. O que eles dizem? Eles dizem: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. A quem Paulo prega. Os sinais que Deus fazia através de Paulo era para atestar a mensagem que Paulo prega. Era a respeito do que ele proclamava, e por isso Deus conduzia-o naqueles sinais. Reparem que os filhos de Seva entenderam uma coisa certa. Eles não dizem, saiam pelo poder de Paulo. Eles dizem, saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Eles ouviram a mensagem de Paulo. E a mensagem de Paulo não apontava para Paulo. A mensagem de Paulo não apontava para ele mesmo. A mensagem de Paulo apontava para Cristo. E eles entendem isso, tanto entendem que dizem pelo poder de
Jesus a quem Paulo prega. Agora é interessante porque logo antes desses versículos que nós lemos hoje, algo está acontecendo, existe um contexto. E esse contexto está entre os versículos 8 a 11. Eu quero que você preste bastante atenção no que está acontecendo aqui. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. E levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Quando nós lemos isso aqui, sabe o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que o objetivo de Paulo não era fazer milagres. O objetivo de Paulo era pregar o evangelho. Os milagres não são um fim, eles são um meio. E é isso que muitas pessoas que se identificam como cristãs têm dificuldade de entender. O propósito do milagre não é a prosperidade. O propósito do milagre não é a riqueza. O propósito do milagre não é a saúde. O propósito do milagre não é a qualidade de vida. O propósito do sinal, o propósito do milagre é apontar para Cristo. É por isso que os milagres acontecem. Para que o evangelho seja exaltado, para que Cristo seja exaltado. Mas muitos querem o sinal, mas não querem a mensagem. Por quê? Porque a mensagem envolve renúncia, a mensagem envolve arrependimento, a mensagem envolve conversão. E por isso muitos querem o sinal, mas eles não querem a mensagem. E se o sinal que você vê está apontando para qualquer outro lugar que não seja para Cristo, esse poder não é o poder de Deus. Porque o poder de Deus se manifesta para apontar para o Filho, para apontar para o Evangelho, para apontar para a obra de salvação. E se você entender, preste atenção no que eu vou dizer agora. Se você entender a mensagem que nós estamos lendo aqui nessa manhã, isso terá um custo para você. Porque se os milagres não são um fim, mas os milagres são um meio para que Cristo seja glorificado, então existirão dias em que Deus poderá usar outros meios para esse fim. E se o propósito do milagre não é a cura, não é a riqueza, não é o bem-estar, não é a qualidade de vida, não é a realização dos seus sonhos, então nós temos que estar prontos para o dia em que Deus usar a doença, para o dia em que Deus usar a miséria, usar a pobreza, usar a frustração, as dificuldades como meios pelos quais Ele deseja que a mensagem de Cristo e a glória de Cristo sejam exaltadas. O que eu quero que você entenda é que no dia que o milagre não vem, o poder de Deus continua a ser manifesto. Quando no luto, na miséria, na dificuldade, na frustração, nós somos sustentados na nossa fidelidade por Deus, o seu poder está sendo manifesto. Nós somos gratos pelos milagres, nós somos encorajados pelos milagres, nós acreditamos em milagres, nós somos agentes de milagres, mas nós não dependemos de milagres, nós dependemos de Cristo Jesus. Porque nós não existimos para os milagres, nós existimos para Cristo e os milagres existem para Cristo. Por isso não há como nós buscarmos os milagres, os sinais, sem buscar aquilo para o qual o sinal aponta. Nós devemos ter essa consciência diante dessa passagem. Isso nos direciona para a segunda verdade sobre o poder que nós vemos aqui. E a segunda verdade é: não existe poder sem relacionamento. Veja os versículos 14 a 16. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo.
mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos fugiram daquela casa. Quero contar para vocês uma história que provavelmente, possivelmente, muitos aqui já devem ter ouvido. Porque é uma história famosa, de um golpista famoso que andou aí muito tempo aplicando golpes pelo Brasil. Esse homem, ele ficou famoso por conseguir acesso, conseguir fazer coisas que pessoas comuns não conseguiriam através dos golpes que ele praticava. Existe até filme sobre ele. E em um dos seus golpes notórios, ele entrou em uma festa que estava acontecendo, num camarote privado dessa festa. Ali ele fez amizades com muitos artistas. Ele conseguiu um avião e um helicóptero para pilotar. E deu carona para esses artistas. E deu inclusive uma entrevista para a Amaury Júnior. Isso tudo aplicando um golpe que se baseava em dizer uma coisa. Sabe o que ele disse para fazer tudo isso? Ele disse que ele era filho do dono da Gol. E quando as pessoas acreditam que ele é filho do dono da Gol, as portas começam a se abrir. Ele consegue entrar na festa, que era patrocinada pela Gol. Ele consegue se identificar ali e enganar as pessoas. Ele consegue um avião e um helicóptero e dar carona para os artistas que estavam naquele lugar. Porque as pessoas acreditaram que ele era filho do dono da Gol. Ele ganha poder por causa do seu relacionamento. O seu suposto relacionamento com o dono da Gol, que o tornava também dono da Gol, faz com que ele consiga todas essas coisas. Agora, observe que a passagem que nós lemos nos conta a história de 7 homens que exercem um papel central nessa narrativa. Qual o nome desses homens? Ah, você não sabe, porque o texto não diz. Como que o texto identifica esses 7 homens que ocupam esse papel central nessa narrativa? Eles eram filhos de Seva. Porque mais importante para identificá-los ali era o fato que eles eram filhos de Seva, o sumo sacerdote. Agora, existem debates a respeito da tradução desse termo sumo sacerdote. Alguns dizem que ele era o sumo sacerdote, outros dizem que ele era um chefe de sacerdotes, outros dizem que ele apenas alegava isso para si, mas o fato é que estes homens são identificados a partir do seu relacionamento com esse sacerdote. Eles eram filhos dele e eles agiam na função de exorcistas, de modo que o cargo que eles ocupam e o poder que eles exercem tem a ver com o relacionamento com seu pai. Se conecta de alguma forma com o seu pai. E por isso o texto os identifica dessa forma. Mas você sabe qual que é o problema? O problema é que esses homens eram filhos do sumo sacerdote errado. Porque se você ler Hebreus 5:5, lá está escrito: assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E ao tentar expulsarem aqueles demônios, aqueles filhos de Seva entram em uma arena onde não importa se eles conhecem a Seva, não importa se eles são filhos de Seva, o que importa é se eles conhecem a Cristo. O que importa é se eles são filhos de Deus. Mas eles dizem: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Eles ouviram a mensagem de Paulo, eles entenderam verdades no que ele falava, eles sabem o que Paulo falava, eles viram o poder que Paulo tinha e exercia quando o fazia pelo nome de Jesus. E eles então tentam usurpar desse poder como se fosse um feitiço, um encantamento, uma palavra mágica, um ritual místico, mas eles escutam dos demônios: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Eles ouviram a mensagem, mas eles não receberam a mensagem e agora eles querem usurpar do seu poder. No entanto, não existe poder sem relacionamento. Eles não têm autoridade para usar o nome de Jesus. O nome de Jesus não é um encantamento, não é uma palavra mágica, não é um feitiço que você faz, mas é um apelo àquele em quem nós somos adotados como filhos.
E por isso recebemos autoridade para usar do seu nome. Porque os demônios sabem que eles estão diante dos filhos de Deus. E por isso é Deus quem os assiste, é Deus quem está com eles. E é a Deus que eles responderão. Mas quando os demônios encontram aqueles 7 homens, eles não estão diante dos filhos de Deus. Eles estão diante dos filhos de Seva. E por isso o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Meus irmãos, não há como nós darmos um golpe no mundo espiritual. E nós temos que parar de tentar fazer isso. Nós podemos enganar outros homens, nós podemos enganar a nós mesmos, mas nós não podemos enganar a Deus, e nem podemos enganar o mundo espiritual em nome de Deus. Não há como nós fingirmos ser filhos de Deus diante do mundo espiritual. As portas do céu não vão se abrir porque você está fingindo ser filho de Deus. O inferno não vai tremer porque você está fingindo ser filho de Deus. Os montes não vão se mover se você disser as palavras certas, carregar a sua Bíblia debaixo do braço, levantar as mãos enquanto você adora. Mas o que o apóstolo João escreve no seu evangelho é: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Saber sobre Jesus é diferente de conhecer a Jesus. Os filhos de Seva sabiam sobre Jesus, mas eles não conheciam a Jesus. Eles sabiam que havia poder no nome de Jesus, mas eles não pertenciam a Jesus. Eles não se renderam a Jesus. E eles não tinham autoridade, portanto, para usar o seu nome, porque eles são homens de quem Mateus escreve que Jesus disse: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que eu e você precisamos, meus irmãos, não são de rituais, mas de fé. E essa fé que eu estou dizendo, não é essa fé que as pessoas acham que é uma espécie de amuleto, mas é um relacionamento, é conhecer e ser conhecido. E quando nós conhecemos a Deus, nós nos tornamos sensíveis à sua vontade, nós somos alinhados à sua vontade, e por isso nós agimos no seu poder. Não existe poder sem mensagem. Não existe poder sem relacionamento. E por fim, eu quero que você se lembre, não existe poder sem transformação. Versículos 17 a 20 dizem: este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Veja só que interessante. O nome de Jesus tinha sido usado. E de uma forma pragmática, de uma forma utilitarista, nós podemos dizer, então, mas não funcionou. Porque os filhos de Seva usaram o nome de Jesus para botar os demônios para correr. E no final eles estão correndo dos demônios, nus e feridos. No entanto, algo curioso acontece. Porque apesar disso, apesar desse nome ter supostamente falhado de uma perspectiva utilitarista e pragmática, nós sabemos que quando aquela história chegou aos ouvidos daquele povo, o que acontece com eles? O nome de Jesus é engrandecido e eles se arrependem, sendo visitados pelo temor do Senhor. Porque isso testemunha para eles que Jesus não é uma força espiritual que você manipula, mas o Senhor de toda a existência com o qual você se relaciona. E diante desses eventos, o texto nos diz que muitos creram e confessaram as suas próprias práticas. Agora, a cidade de Éfeso era uma cidade marcada pela magia.
coberta de adoração a deuses pagãos. E Deus permite que essa guerra espiritual que está acontecendo seja revelada através dos milagres e sinais que Paulo estava fazendo e também através desse episódio com os filhos de Seva. Como F.F. Bruce observa, toda a atmosfera dessa passagem, de fato, se ajusta admiravelmente com a reputação que Éfeso tinha na antiguidade, como um centro de práticas mágicas. Mas em meio a essa escravidão espiritual, o evangelho é pregado. E o evangelho é pregado em Éfeso com conhecimento e com poder. E quando o evangelho é pregado como ele é, com conhecimento e poder, o que nós vemos é que vidas são transformadas. Os homens queimam seus livros de encantamento, renunciam às suas bruxarias e superstições, porque eles reconhecem que há um poder maior do que o poder a quem eles estavam servindo. Há um poder que você não pode manipulá-lo, que você não pode fingir que o detém, que você não pode usurpar dele, que é o poder de Deus. E quando o poder de Deus se manifesta, ele traz transformação. Existem ambientes que parecem muito poderosos, onde você vai ver desmaios, onde você vai ouvir gritos, onde você vai ver pessoas chorando, onde você vai ver todo tipo de circunstâncias. Mas se não existe arrependimento, se não existe transformação, se não existe mudança de vida, se não existe rendição ao senhorio de Cristo, então o que você está vendo não é o poder de Deus. Eu sei lá o que é, eu sei lá se é o poder do diabo, se é o poder da emoção humana, se é o poder de homens que influenciam outros homens. Mas se Cristo não é exaltado, vidas não são transformadas, as pessoas não estão se rendendo ao senhorio de Cristo, se não há salvação, não é o poder de Deus. Irmãos, poucos de nós, talvez nenhum de nós, já tenha se envolvido com magia, com bruxarias, tenha visto um livro de encantamento. Mas muitas vezes nós nos aproximamos de Deus com uma tentativa de manipulá-lo, com uma tentativa de controlá-lo. Muitas vezes nós podemos nos tornar religiosamente supersticiosos, transformar a nossa Bíblia em um amuleto que nós usamos para afastar algumas coisas que acreditamos. Transformar o nome de Jesus em uma palavra mágica, mas não no nome do Senhor que servimos. Transformar orações em rituais que se assemelham a encantamentos, mas não refletem um relacionamento genuíno com o Senhor. E hoje o Senhor está nos chamando diante da sua palavra para nós experimentarmos o seu poder. Não um poder que nós manipulamos, não um poder com o qual nós barganhamos, não um poder com o qual nós podemos usurpar, mas um poder que não é usado para os nossos próprios interesses, um poder ao qual nós nos rendemos, um poder que transforma a nossa vida, que transforma a nossa existência, um poder que rompe as barreiras da nossa incredulidade, nos apontando que Deus não é um conceito da nossa religião, mas Deus é um ser pessoal, com quem nós nos relacionamos. E esse relacionamento faz romper a sua glória em nós, trazendo transformação para a nossa miséria e libertação do nosso pecado. E por fim, o texto termina dizendo: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E é isso que acontece quando o evangelho é pregado. Naquela cidade, quem estava prevalecendo era o inferno, com as suas magias e encantamentos. Mas diante desses eventos que lemos, a palavra do Senhor prevalece. Quando os filhos de Seva tentam usurpar daquele poder, parece que os demônios prevaleceram, mas não. O nome do Senhor Jesus prevaleceu diante daquela história. E hoje, nós terminamos a nossa série de mensagens, poder e conhecimento. E nós pregamos toda essa série. Eu e o pastor João pregamos tudo isso, lemos tudo isso, falamos tudo isso, nós nos encontramos por tantos domingos para que esse momento aqui agora chegue e você saia daqui com uma conclusão muito simples. E é por essa conclusão que houve todo esse esforço, todas essas orações, toda essa dedicação ao estudo da palavra, todas essas ministrações. É para que hoje
você saiu daqui com um entendimento muito simples, que é: eu preciso de Deus. É para isso que nós pregamos toda essa série. É para que hoje você chegue à conclusão, pela graça do Espírito de Deus, e possa dizer assim: eu preciso de Deus. Eu preciso parar de usar o meu conhecimento bíblico e teológico como uma desculpa para a minha apatia espiritual, como uma desculpa para a minha negligência na minha vida de oração, como uma desculpa para a minha covardia de pregar o evangelho ao perdido. Eu preciso parar de usar o meu conhecimento bíblico e teológico como uma desculpa para a minha incredulidade de que Deus não só pode, mas Ele irá agir com o poder para libertar os cativos, curar os enfermos e trazer salvação sobre aqueles que estão oprimidos. Eu preciso de Deus. Ou talvez que você diga: eu preciso de Deus, como quem diz: eu preciso de parar usar as minhas emoções e sentimentos como fundamentos e balizadores da minha fé. Eu preciso parar de correr atrás de supostos moveres e me mover em direção ao conhecimento da palavra de Deus, de conhecer a sã doutrina, que afugenta as heresias e os falsos profetas, e que me impede de ser levado por qualquer vento de doutrina. Eu preciso de Deus. E eu quero que você tenha a dimensão desse significado, dessa realidade nessa manhã. E por isso eu quero pedir você para fechar os seus olhos. E eu quero pedir a você que você faça essa simples oração diante de Deus agora. Com todo o seu coração. Com tudo que há em você. Com o ar dos seus pulmões, com o fôlego de vida que há em você. Diga: eu preciso do Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã, meus irmãos. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor visite o meu coração com o poder do Senhor. Que você traga transformação sobre a minha vida. Conhecimento sobre a minha mente. O Evangelho de Deus é poder e é conhecimento. E assim, enquanto nós anunciamos o reino de Deus se manifesta no nosso meio. Senhor, nós entregamos esse momento ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor porque essa palavra, o Evangelho, é poder de Deus para a salvação. E eu peço a Ti, Deus, que o Teu Espírito Santo nos visite nessa manhã com a realidade desse poder. Que haja uma sede no nosso coração, Jesus, do Senhor, da Tua palavra, de intimidade contigo. Que nós paremos de andar distraídos pela nossa rotina, nos preocupando com as coisas desse mundo, e que nós nos rendamos completamente à Sua vontade. Pai, são palavras tão simples, mas são dessas palavras que nós precisamos. Eu preciso de Deus. Nós precisamos do Senhor nos casamentos dessa igreja. Nós precisamos do Senhor nas famílias dessa igreja. Nós precisamos do Senhor nos corações dessa igreja. Nós precisamos do Senhor na liderança dessa igreja. Nós precisamos do Senhor nas crianças dessa igreja. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós clamamos como igreja: eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Por isso, Deus, nos despe de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Tira de nós tudo aquilo que nos leva para longe da Tua presença. Seja percebido por nós como algo bom ou algo mal. Se nos afasta de Tua presença, arranca de nós, Pai. Porque nós precisamos do Senhor.
Nós não precisamos de dinheiro, não precisamos de relacionamentos, não precisamos de carreira, não precisamos de fama, não precisamos de nada desse mundo. Nós precisamos do Senhor. E por isso eu peço, Deus, que o Senhor manifeste no nosso meio o seu poder e que o conhecimento da sua palavra visite a nossa igreja com profundidade e por isso que haja transformação. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.